Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma live Seu Porto no Futuro. Hoje eu vou conversar com a Camila Brandalize. Ela é arquiteta e ela trabalha com desenvolvimento de produtos. Então ela vai contar um pouco pra gente especificamente sobre a área de luxo, né? Sobre o setor de luxo. Então, o que que esse consumidor busca? O que ele valoriza, como que as empresas que atendem esse público, como elas precisam se estruturar para oferecer esses serviços e esses produtos que estejam, digamos assim, não ao alcance desse público, né, mas que estejam atendendo a essas expectativas desse público. Então, eu vou chamar ela aqui para a gente começar. Camila. Eu sempre fico quieta nessa parte que eu preciso pensar o nome da pessoa. Se ela consegue entrar. Então, a Camila tem uma experiência aí de bastante tempo já no desenvolvimento de produtos imobiliários. E eu tenho o prazer de dizer que conheço ela aí há muitos anos, desde que sou criança. Então, um orgulho para a gente chamar aqui profissionais que a gente admira e que a gente conhece faz tempo, é mais legal ainda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses anseios desse público, sobre o que é luxo, né? O que que essas pessoas que buscam luxo, o que que elas consideram, o que que elas valorizam. Vamos ver o que a Camila tem para trocar com a gente, tá? Logo, logo ela entra. Olá, oi, Cacá, tudo bom? Bom, tudo bem? Tudo. Então, primeiro, eu estava falando para todo mundo aqui que vamos falar sobre os anseios do mercado imobiliário de luxo, né? Falei para eles que você tem uma experiência em desenvolvimento imobiliário, né, há muitos anos. Já queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, assim, bem por cima, só para o pessoal entender e conhecer um pouco mais. Então, olá, boa noite. Boa noite, Flávia. Flávia é minha amiga aí de infância, né, Flávia? Aham, acabei de falar que conta mais porque você é amiga de infância. Então, legal. Primeiro prazer aí, a Flávia me recebeu e me convidou esse convite super especial. Então, para quem não me conhece, meu nome é Camila, sou arquiteta, né? Formada há... Olha, faz tempo que eu não faço essa conta, eu me formei em 2008. Então, aí há 14 anos, né? E trabalho no mercado imobiliário desde 2011, né? Então, já tem um bom tempo 11 de anos. Uhum. mercado imobiliário, quase completando 12. Trabalhei basicamente em duas grandes empresas, assim, né? Então, tive experiências longas. Trabalhei na Cirela, agora trabalho aqui na FG Empreendimentos, né? São duas construtoras de ponta aí. E sempre trabalhei com a gestão aí de desenvolvimento de produto, incorporação, né? Com essa parte aí do desenvolvimento imobiliário, tá? Acho que Que legal. resumindo rapidinho é isso. E sou amiga de infância da Flávia. Isso é. Olá, sucesso, Camila, Lisete e Que bom. Luiz. Hã? É tua mãe? Não, é minha prima. Prima do meu pai. Achei que falou a minha mãe. Então, vamos começar, né, com acho que o título da nossa conversa, que é quais são os anseios desse público. Então, a gente sabe que é um público que tem acesso ao que quiser, né? Pode comprar o que quiser. E como é o desafio de encantar esse público, de atrair ele, entender o que ele espera e conseguir traduzir isso num produto? Então, assim, né, Flávia, acho que exatamente, é um público, quando a gente fala de luxo, a gente tá falando de um público que a gente acha que já tem tudo e já viu tudo, né? Acho que hoje em dia, assim, o que mais muda é essa questão realmente do viver as experiências, né? As pessoas buscam cada vez mais a experiência, um propósito, né? Um lugar que realmente proporcione para ela conforto, diferencial, privacidade, tudo que ela busca, mas realmente assim passando pelas experiências, né? Eu acho que o luxo está passando um pouco dessa. Não é uma questão de ostentação mais, né? É uma questão da simplicidade, ao mesmo tempo da exclusividade e do encantamento mesmo, né? Então, acho que passa muito mais pelo sensorial do que por aquilo que é simplesmente estético ou, né, aparente. Assim. Então, acho que dentro do mercado imobiliário, hoje, o grande desafio é desenvolver espaços que, né,
provoquem sensações e experiências para as pessoas. E que seja um palco, né, dessas experiências que vão acontecer ao longo da vida desse produto também, né? Exatamente, né? Como a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu sempre falo que o mercado imobiliário, ele é muito interessante, mas ele é cruel no sentido que nosso ciclo é muito longo, né? Então, quando se desenvolve o projeto, pensando quando que ele vai ficar pronto, a gente tem um tempo muito grande, um ciclo grande, às vezes de 3, de 4, até 5 anos, dependendo do tipo de empreendimento, né? E quando a gente pensa isso, a gente sempre pensa assim, pô, a gente está pensando uma coisa agora, no mundo que está mudando tanto, como é que isso vai se comportar daqui 5 anos? Né? Como é que a gente tem que pensar à frente para quando esse produto realmente for entregue, né? Quando ele condizer com as expectativas, com o mercado e com tudo que tem de novo, né? Então, acho que passa E muito por acho que esse exemplo que você deu é muito legal a gente já linkar com a questão da pandemia, né? Que foi um capotamento de conceitos aí do dia para a noite, né? Que fez todo mundo, claro, segurou todos os investimentos primeiramente. Tudo bem que é um público que geralmente está mais estável, né? Tem uma situação mais estável, mas mesmo assim faz repensar onde pôr o dinheiro, né? Ou como fazer um investimento e o que valoriza nesse produto imobiliário também. Então, queria que você contasse um pouco para a gente o que vocês sentiram assim no dia a dia do produto, se o consumidor está vindo procurar outra coisa ou não, né? Nesse pós-pandemia. Eu acho que a pandemia mudou a relação de todo mundo com muitas coisas, né? E se teve uma coisa que ela mudou a relação das pessoas foi com a casa, né? Então, acho que sim, é muito significativo, a gente percebe no mercado, né? Como um todo, e não só no mercado de luxo, que a relação das pessoas com o morar mudou, né? O morar, às vezes, deixou de ser apenas o morar, então. As pessoas começaram a trabalhar em casa e perceberam também que isso é possível, né? Então, o próprio home office, o convívio. E quando a gente fala do mercado de luxo, também, né, você pensa assim, pessoas que sempre viajaram muito, que sempre, né, tinham muito acesso a ir e vir, né? O que aconteceu? A pandemia bloqueou tudo, não podia se viajar para fora, não podia se fazer muita coisa. Então, eu vejo que dentro do mercado imobiliário aconteceu um movimento bem interessante. A gente vê hoje uma valorização dos imóveis, de qualificação dos espaços, né? Então, assim, das pessoas quererem casas maiores, apartamentos maiores, né? Com mais espaço, com áreas de lazer e de recreação, com áreas de convívio da família, né? Então, assim, a gente viu esse movimento de pessoas indo morar no interior, às vezes num sítio, numa fazenda, ou numa mais tranquilidade. Ou Quando cidades menores também, né? ou cidades menores, quando a gente fala do mercado de luxo, aí às vezes as pessoas têm, né, não é, tem a segunda moradia, né, second home, que a gente conversou antes, mas eu acho que é muito assim também. Então as pessoas perceberam que elas podiam usar essa segunda casa, que antes era de veraneio ou de lazer, também como um espaço do dia a dia, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe muita reflexão e uma própria valorização maior do espaço da casa como um todo, né? E isso refletiu, acho que nitidamente, em várias escalas. Acho que no mercado de luxo como eu te falei, essas, né, são pessoas que a gente tem um mercado aí que as pessoas podem estar morando em diferentes lugares, em diferentes momentos, né? Então, é realmente ter a melhor infraestrutura nessa second home, ou third home, ou enfim, né? Uma estrutura muito parecida ou igual, ou no mínimo igual àquela que ele tem, né, no seu lugar de moradia oficial, digamos assim. Então, acho que A gente até comentou que antigamente, assim, quando a gente era criança, a gente via muito assim, esse sofá tá meio ruim, vou mandar para o sítio, vou mandar para a fazenda, ou vou é, para praia. E, tipo, isso hoje já não me faz o menor sentido, né? não, acho que as pessoas passaram a valorizar muito mais, né, o espaço, o seu momento de lazer, né? Então, o seu momento de prazer. Então, o momento que eu tô na minha casa, eu quero ter o melhor, eu quero ter as melhores louças, a melhor churrasqueira, o melhor móvel, o melhor conforto, porque isso é para mim, né? Então, acho que isso vem com o movimento do mundo, mas também acho que a pandemia acelerou muito isso. E a obrigação de ter que fazer as coisas de longe fez as pessoas perceber também que elas poderiam, né? Então, acho que é bem bacana esse movimento e, assim, teve um impacto, acho que muito significativo na construção civil como um todo, né, no mercado imobiliário, porque a gente vê que as pessoas buscaram realmente alternativas, né? Ou apartamentos maiores, poder fazer um home office, ter uma sala que fica longe das crianças, né? Então, acho que isso, o impacto foi bem significativo. E isso que você falou é muito legal também, porque apesar de serem ambientes maiores,
isso não significa ambientes desnecessários, né? Não, Porque antigamente a gente tinha a sala das visitas, né? Hoje parece que assim, eu não vou levar na minha casa ninguém que eu não possa pôr na minha sala principal, né? Tipo, eu sim. não vou levar alguém. E se eu for levar, eu não vou levar dentro da minha casa. A gente tem ambientes, como a gente falou, né? Que são os ambientes de espaço comum, que são pequenos, sei lá, às vezes você precisa fazer um relacionamento, sei lá, com um cliente ou alguma coisa assim. Você não quer levar dentro da tua casa, é muito íntimo, né? Eu acho que a transformação dos condomínios também, né? Quando a gente fala isso, assim, pensando, né? Teve aquele boom do condomínio clube, né? E muitos espaços de lazer e muitas áreas. Mas hoje, assim, a gente continua mantendo isso, mas a qualidade dessas áreas, né? O uso dessas áreas, né? Eu acho que a gente passou por uma revisão, vem passando aí no mercado de entender o propósito dessas áreas para as pessoas. Então, como tu falou, a gente, né, às vezes começa a usar empreendimentos, ter uma área de uma sala de reuniões que as pessoas podem receber um fornecedor, um cliente, né? Que não precisa botar dentro de casa, né? Mas recebe em casa quem está trabalhando de home office. A gente viu que teve um apelo muito grande. Próprios itens de serviço, assim, né? Hoje em dia, essa questão dos serviços que esse condomínio pode oferecer faz muita diferença, porque a gente está falando de serviços exclusivos, né? Então, é, tem aí, né, de repente, associar marcas dentro de um espaço, serviços que possam qualificar realmente o uso dessas áreas, né? Para não serem simplesmente áreas de lazer para dizer que tem no folder, mas para elas realmente proporcionarem experiências para as pessoas, né? Quando a gente fala de luxo, a gente fala de, né, pessoas que têm acesso a muita coisa, é um perfil que pessoas que estão viajadas, que frequentam hotéis, que conhecem muitas coisas, que já tem mais de uma residência, né? Então, o que vai ter de diferente que vai dar para ela essa sensação, né, de tranquilidade, de um tempo de qualidade realmente? E ter o conforto, né? Até a gente estava falando de serviço de concierge, serviço de lavanderia, né? Alguns exemplos desse tipo de. Porque antes acho que o que acontecia muito era os prédios faziam até uma estrutura, digamos, a alvenaria da estrutura ali do salão de festas e era um espaço que ficava abandonado, né? Ele não tinha talvez o investimento inicial da construtora, não entregava mobiliado e daí depois aquela inércia do investimento que tinha que ser feito talvez fosse muito grande, os espaços ficavam vazios, né? E aí hoje você vê que além deles estarem extremamente bem mobiliados, espera-se, né, uma atmosfera de experiência nesses lugares, né? Assim, né, Flá, a gente conversando, pensando assim, né? Acho que essa questão do serviço passa muito também por aquilo que a gente falou, né? Que são as experiências. Então, assim, é realmente tentar buscar que esses espaços é, funcionem e funcionem de acordo e realmente trazendo algo transformador e novo para aquelas pessoas, né? Então, hoje em dia você vê que já tem várias incorporadoras que já entram com um serviço de elas já entram com a gestão do condomínio no início, né? Na instauração do condomínio, para poder fazer aquilo operar de maneira bacana e de acordo com o que foi o propósito do projeto, né? Os projetos já nascem de maneira pensando no facilities, pensando que isso vai ter que operar, que a gente tem que operacionalizar tudo aquilo, né? Quando a gente fala, né, aí do mercado de luxo, poxa, quantas coisas, né, serviços que a gente pode oferecer dentro de um condomínio, né? Então, hoje tem condomínios aí que até o carvão do churrasco tu pode já pegar no aplicativo e vem cobrar no condomínio, que te entregam, vou lavar o carro, vou fazer o preciso disso, ou tem um serviço de lavanderia, de concierge até, que hoje eu trabalho com uma construtora que tem na praia, tem um foco também de veraneio muito forte, né? Então, assim, poxa, o concierge agendar um passeio de barco, agendar um passeio. Então, acho que esse serviço um pouco parecido com a hotelaria também, acho que para o mercado de luxo é um diferencial bem grande, né? É um pouco que quer ser servido, que quer ser atendido de maneira personalizada, né? Então, E uma coisa que muitas acho que esse público valoriza bastante é onde investir o tempo, né? Porque o tempo é a única coisa que não volta mais. Você não consegue comprar mais tempo, né? não. Por mais dinheiro que você tenha, você não vai conseguir. Você pode comprar um hospital muito bom que vai fazer você viver mais se você tiver numa situação difícil, mas enfim, é a única coisa que não se compra. Então, acho que isso é uma coisa que é inegociável. Onde vou investir o meu tempo, né? Eu acho que isso que você falou é perfeito, assim, essa questão
tempo de qualidade, né? É o tempo, às vezes é o tempo de estar com a família, é o tempo de fazer uma coisa diferente, ou desfrutar dos seus hobbies, que pode ser cozinhar, pode ser praticar um esporte, né? E quantas coisas assim. Então, é muito importante que os espaços, eles levem as pessoas e proporcionem as pessoas a isso, né? Então, acho que, como a gente falou antes também, né, com essa questão da pandemia e tudo mais, né, você ter acesso a isso de maneira muito fácil, então você ter uma área de lazer que te atenda nas suas demandas, da demanda da tua família, né? Então, acho que esse tempo de qualidade é muito, muito, muito pontual, assim, que você falou, porque realmente, quando a gente está falando de um público é praticamente a única coisa que não se pode comprar, né? Então, é realmente a experiência que a gente tem que vender. Esse tempo vai ser gasto com muita positividade, num espaço que está agregando, que está sendo. E que está proporcionando realmente um momento de contemplação, de diversão, de bem-estar, né? Então, acho que isso é bem importante. Como é que a arquitetura vai trabalhar isso para refletir isso nas pessoas? Que legal. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante também é que o público, como ele é um público bastante seletivo, assim, né? E que tem acesso a boas coisas, gosta muito de desfrutar da casa, né? Se sente Uhum. muito bem em casa e provavelmente é o lugar onde ele talvez se sinta melhor de todos os lugares, né? Ou, a não ser que seja... Mas na cidade onde vive, geralmente é em casa, né? Que tem as coisas que gosta, que tem os confortos que sempre quis. Então, essa relação com a casa, ela já é diferente por si só, né? Não é que nem quem tá lá ralando o dia inteiro, 2 empregos, não sei o quê, e tem que passa 3 horas em casa. É diferente, né? Eu acho que a relação com a casa, assim, para todos nós, é uma, né, geralmente é uma relação afetiva, né? Mas acho que quando a gente está falando desse mercado e, né, desse nível de empreendimento ou de casas, assim, geralmente são casas muito pensadas, né? Que são colocadas todas as histórias, as vontades e os desejos, né? E a casa é o lugar que a gente pode ser quem a gente é, né? Então, eu acho que a gente até trocou uma ideia, né? Como a gente conhece pessoas, às vezes, desse público que, assim, meu, o melhor lugar é a minha casa, né? Meu canto meu bem-estar, né? Então, isso eu acho que é muito válido, porque eu acho assim, o mundo tá tão digital e é tanta informação e tanta coisa que essa coisa esse conforto do estar, do se sentir em casa, do acolhimento, né? É uma coisa também que vem em contrapartida disso, porque a gente está tão sobrecarregado nessas outras muitas e muitas demandas, né, do dia a dia, Sim. Uhum. que a casa acaba sendo o lugar de não só de descanso, mas de acolhimento de todo mundo, né? Então, voltando assim, né, para falar aquilo que a gente vem conversando, né, que é um luxo com uma existência, com um propósito, né? Não um luxo da ostentação. É o simples com exclusividade, é o simples que vai fazer você bem, que vai te acolher, que faz sentido para ti, né? Acho que é bem importante, assim. É aquele lugar que é só teu, né? Então, acho que passa muito por aí, E é assim. muito interessante. O legal é que a gente acaba fazendo aqui várias lives de vários assuntos diferentes e você falou isso e me lembrou, eu fiz uma sobre turismo e eles falam isso sobre o movimento do turismo com propósito, das pessoas que têm mais verba investir, né? Então, eu vou lá, eu vou mudar a vida de alguém que está naquela circunstância, eu vou comer o queijo que é daquela região, né? Eu vou beneficiar. Sim. E a mesma coisa da moda. Então, tipo, às vezes eu vou usar uma coisa que é autoral, que sei lá, proporciona uma situação diferente. Então, o fato de você ter uma renda que talvez não seja limitada, ela te proporciona escolher entre tudo, né? O teu É, critério, ele não é financeiro, né? não é que acho que assim, acho que, né, dentro de falou assim, é o que realmente agrega valor, né? Então, assim, o que agrega valor àquele espaço, né? Então, assim, não é simplesmente o metro quadrado em si, mas o que realmente faz sentido dentro daquilo, o que aquilo me proporciona, né? Então, a gente, né, fala essa questão da tranquilidade, praticidade, qualidade de vida, a pessoa se sentir confortável dentro daquilo, né? Quando você falou aí também de marcas, dessa experiência do turismo e tal, né? Como no empreendimento a gente tem muitas interfaces que acontecem, né? Então, assim, o que você vai colocar dentro do teu empreendimento que vai se relacionar com o usuário, né? Então, se você está usando, às vezes, uma marca de mobiliário
ou uma marca que está entrando como parceira aí nos facilities, sabe? Vou ter um spa que vai ser o spa da, sei lá, L'Occitane, da, né? O quanto isso agrega, porque são coisas que estão consolidadas, sólidas, que já remetem a uma segurança, né, dos clientes, né? Então, acho que o quanto é importante esse trabalho coletivo, assim, né? Quando a gente pensa, quando a gente está fazendo um empreendimento, assim, acho que essa questão... Esses atributos de marca, né, que vão emprestar para você a qualidade. A gente até falou de collabs, até fui pesquisar, Uhum. tem empreendimento da Porsche, né? Tem empreendimento Armani, tem Fendi. Então, marcas aí que estão diversificando o portfólio e trazendo experiências diferentes para os seus clientes, né? Então, o cliente ele é um só, tipo, ele já consome Armani em outros aspectos da vida dele, né? E a moradia, ela pode ser mais um deles. Acho que os empreendimentos com assinatura vêm com tudo, né? E isso é uma tendência global, não é uma, né, uma tendência só aqui no Brasil, mas a gente percebe que Miami, Dubai, Europa, né, também já tem tido muitos empreendimentos aí com parceria e assinatura, na verdade, dessas marcas, né? Dessas grandes marcas do design, consolidadíssimas dentro da moda, né? E já tem todas elas praticamente já tem uma linha de design imobiliário, né? Que já é super exclusivo. E também já estão fazendo empreendimentos, né? É uma para você ver como essa a associação das marcas, né? Elas têm uma força muito grande, né? Então, a expertise de quem constrói, com a expertise de um design muito diferenciado e como isso impacta nas pessoas, né? Porque reconhecer uma linguagem estética, uma empresa que tem um propósito, uma coisa que eu gosto, agora no meu estilo de morar, né? E essas empresas são super criteriosas, inclusive com o desenvolvimento dos projetos, né? Para garantir que esses projetos reflitam o que a marca, né, propõe. Sim, que Então, é o que funcionou. exatamente, elas já vêm com uma assinatura, né, muito forte, de nível global. Também temos os projetos hoje, assinaturas nacionais, de arquitetos renomados, né, que a gente vê bastante por aí também, que também já trazem esse peso e eles significam bastante para as pessoas, né, porque é uma garantia e é uma, ai, perdão, me fugiu a palavra, é uma sensação de estar comprando aquilo que tu conhece, ou aquilo que tu acredita, aquilo que tu gosta, né? Então, E às vezes também até um pouco aspiracional, né? De ser uma coisa sim. que talvez um passo a mais do que você gostaria, do que você é. Eu lembro que a gente trabalhou bastante já para o mercado imobiliário, fazendo comunicação, e Uhum, um cliente nosso dizia que, por exemplo, em um condomínio horizontal, o pórtico ele é sempre um passo a mais do que é o empreendimento dentro. Porque uhum. ele é aquele senso de orgulho da pessoa, né? Então, ele sempre fazia, na verdade, esse cliente especificamente, o mercado dele é Minha Casa Minha Vida. Mas ele Uhum. sempre fazia o pórtico, tipo, um toquinho a mais, assim, que ele fala que a pessoa era o aspiracional da pessoa ali. Acho que a gente trabalha muito com desejo, né? É o desejo que move a gente em tudo, né? E isso faz total sentido, assim. Acho que a gente tem que marcar, né? Como a gente vê os halls de entrada sempre muito imponentes, né? É, as pessoas buscam isso. Acho que isso é bem pontual e a sensação de exclusividade também, né? Esse aqui é o meu condomínio, isso aqui é a minha casa, o meu apartamento. Reflete o meu sucesso, né? O meu. Aqui eu tenho esse diferencial, né? Então, essas questões de exclusividade é muito, muito significativo. E essa sensação é o desejo, né? De estar associado a uma coisa tão, né? Uma De conquista. sucesso mesmo. E, Uhum. Mas é legal você falar isso, que ao mesmo tempo que você tem que ter essa parte de desejo, você tem que ter uma parte funcional por trás que sustenta aquela operação, né? Então, você estava falando ali, por exemplo, tem espaços novos que estão sendo concebidos nos empreendimentos para entregas. Então, hoje todo mundo compra tudo por e-commerce, desde uma bicicleta, sei lá, uma casinha de boneca, até sei lá, agora uma caneta, sei lá, uma coisa pequena. Então você recebe muitas encomendas, né? E como gerir essas encomendas? Então, isso é uma coisa dos últimos, sei lá, 4 anos que bombou, 3, 4 anos, né? isso é uma coisa que a gente percebeu também, né? Quando a gente fala dessa operação, né? Então, hoje, por exemplo, um impacto muito grande quando você tem um condomínio aí, né? Aqui a gente constrói torres altas, às vezes tem 50, 60 unidades, enfim.
a gente tem um volume de entrega hoje absurdo, né? Todo mundo compra tudo na internet, né? Então, assim, como é que o condomínio vai fazer a gestão desse recebimento com qualidade, né? Então, a gente criou áreas, está criando áreas para recebimento desses, né, desses pacotes. Depois, em alguns condomínios de maior luxo, a gente tem um serviço de entrega, né? 2, 3 vezes por dia nas unidades. Você pode pensar numa solução assim, né? Para o usuário não ter que vir buscar. Todo mundo pede, né? A pandemia também escancarou muito isso, né? Da gente pedir em casa com uma intensidade significativa, né? Como é que vai, como é que isso vai chegar no condomínio dentro de um padrão de segurança também, né? Porque segurança também é um item muito importante. Então, até áreas para a gente poder receber essas motos do delivery, essa entrega, ter por onde receber a entrega sem ter o contato, sem a pessoa ter que entrar dentro do condomínio. Então, todos esses fluxos novos, eles têm sido, né, pensados nessa nova maneira da gente viver, né? Então, Uhum. você falou, é todo uma nova concepção de projeto em alguns pontos, e até assim, quando a gente fala de operação de condomínio, né? Tem eu sempre brinco que tem um lado que ninguém vê, né? Os bastidores. Então, assim, para um condomínio funcionar, né, como a gente quer, né, com todos esses serviços, com todos esses facilities, o que eu preciso ter ali, né, para atender? Então, eu tenho que ter um vestiário de funcionários, eu tenho que ter uma área de funcionários, tem que ter um lugar que lava o pano do condomínio, tem que ter uma estrutura para atender todos os facilities, né, que a gente quer oferecer. Então, eu acho que isso tem que nascer lá no projeto, né? Não é a parte, às vezes, que se vende, mas ela é fundamental para dar certo. Porque a experiência da pessoa Por trás daquele cheirinho bom no hall, tem alguém limpando, né? Não, assim, acho que a experiência das pessoas também, ela fala mais do que a beleza, né? Às vezes, compra, é lindo. Depois, se aquilo não funciona, incomoda. Então, é muito importante que o espaço físico, que a arquitetura proporcione o funcionamento das coisas, né? Acho que isso é muito importante, até quando a gente pensa em sistemas de elevadores que sejam rápidos, sistemas de onde que a pessoa leva o lixo, né? Tem todos esses fluxos e todas essas coisas do dia a dia que, na verdade, é o que a gente faz, elas têm uma importância, às vezes, maior do que a gente dá num primeiro momento, sabe? Então, também acho que tem esse lado aí, talvez não tão glamuroso, mas muito importante, assim, que é o que garante essa qualidade depois, né? E isso é o tipo de coisa que, assim, se só nota que não tem se por quando não tem, né? Porque quando ela funciona, funciona tão redondo que você nem pensa que tem, né? Gente, é assim, aquela coisa que nem você entrar num lugar que não tem ventilação. Né? Sei lá, se você olhar. Mas como é que não vai ter ventilação? É horrível, né? Então acho que a gente tem que. São coisas que são básicas, mas que tem que tá operando. E como o mundo mudou muito, essa vida, a vida em comunidade, o próprio em condomínio também, acho que ela mudou bastante nos últimos anos. A gente também tem que ir se adequando, né, para isso operar com Sim. qualidade. E uma coisa que também acho que vocês provavelmente devem se passar isso em muitas situações. Sempre existem os dois lados da balança e tem que tentar achar um equilíbrio entre aquelas soluções. Então, por exemplo, é muita segurança para entrar ou é rapidez para entrar, né? Então, tem tipo, cara, você quer que eu faça 1000 checagens aqui, vai fazer uma fila de 10 carros na hora, às 8 da manhã, quando as pessoas saírem? Ou, tipo, não, vamos no fluxo, põe uma tag aí, e, tipo, não vai ser, né, a maior segurança do mundo. Então é uma conta difícil de fazer isso também, né? Acho que é uma conta difícil, mas é também assim porque eu sempre digo, hoje em dia, né, a gente trazer os especialistas para perto, né? Então hoje tem pessoas que são especialistas em segurança, que ajudam você a desenvolver um projeto, né, de automação com controle de acesso e com controles muito rígidos para dar essa garantia, mas que também, como você falou, não virem né, uma tragédia na vida da pessoa, né? Como é que a gente faz isso? Então, né, hoje em dia a gente já tem reconhecimento facial, por exemplo, né? Que a gente consegue. A pessoa saiu, não precisa nem estar com a tag, ela chega, né? O reconhecimento facial faz, mas também, se ela está acompanhada, como é que isso tem uma segurança, a guarita e tudo mais. Então, essas questões, assim, de consultar especialistas e entender os fluxos, assim, é muito bacana, porque você vai agregando, assim, aos projetos, né? Então, quando a gente fala até de luxo, né? É um público que preza muito por segurança, né? Pela própria visibilidade, pelo próprio poder aquisitivo e tudo mais. Então,
é um item bem sensível, né? E que tem que ser pensado porque depois é uma questão que vai vir à tona, né? Então, próprios acessos de elevador, acessos do condomínio, como que eles vão funcionar para dar uma garantia de maior segurança, assim, né? É um item bem pontual, assim, e bem importante quando a gente fala de mercado de luxo, sabe? Que legal. Até você falou de segurança, eu lembrei que a gente falou de dois empreendimentos, que daí um deles ele fala bastante sobre isso, que é um empreendimento em Minas e eles têm um elevador para carro que ergue até 3.500 quilos. Agora, será que é 3.500 ou 2.500? Não lembro. Mas enfim, diz que sobe até uma Dodge Ram, modelo mais simples. E aí eles falaram assim, que existe um sistema de segurança bem grande, porque daí o carro vai estar lá em cima, né? Então, Sim. esse público, ele busca também muitas coisas excêntricas em algumas situações, né? Então, o carro não vai ficar na garagem. Se eu vou pagar 2, 3 milhões no meu carro, eu quero ele na minha casa. Até eu li uma reportagem ele falando assim, se eu tenho uma mesa assinada que custa 100 mil reais, por que meu carro que custa 2 milhões vai ficar lá embaixo, né? Acho que isso é bem expressivo e significativo, né? Quando a gente fala disso. Para nós, talvez, às vezes, uma excentricidade, mas assim, dentro desse mercado tem muito isso mesmo, né? Então a gente vê que quando a gente fala de proporcionar experiências e diferenciais que agreguem valor, né? Então, realmente, a gente vê, às vezes, o carro que sobe dentro do apartamento fica exposto na sala, né? Tem todo um sistema complexo aí de elevador que vai levar esse carro até lá, como é que esse carro entra, né, dentro do apartamento, mas ele vai ficar exposto. É como uma obra de arte, né? Uma peça de decoração. Sim. Também a gente tem alguns condomínios que tem aí essas garagens vitrine, né? Que são aquelas garagens que as pessoas colocam, é quase também uma exposição de carros, né? Então, que é uma matrícula única, né? Mas de uma garagem diferenciada, fechada com vidro, com um piso especial, com todo um aparato diferenciado para essas pessoas. Então, tem muitas possibilidades dessas diferenciações e dessas. É quase que o inatingível, né? Você tem que oferecer coisas que as pessoas não imaginavam que elas gostariam de ter até elas saberem que, Dele, né? né? Então, acho que E é passa. legal porque isso também mostra que preço não é valor, né? Então, talvez, por Não, exemplo, outro case lá que a gente estava falando, tem empreendimentos que são de second home também, né? Que é a segunda casa, que tem um vinhedo agregado ao condomínio. Então, talvez para a pessoa que valoriza o vinho, ter um vinhedo, né? Faz muito mais sentido naquele momento de investir do que ter o carro lá dentro da casa. com certeza. Então, Acho que Desculpa te cortar, Flávia. não, Não, mas acho que essa questão, né? Que valor não é preço, é o ponto de partida aí, né, para tudo isso. As pessoas, elas não compram uma casa, elas compram um sonho, né? Elas compram um desejo, uma experiência, uma ambição, né? Uma experiência de eu vou estar aqui com a minha família, curtindo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter o vinhedo, eu vou ter o meu carro exposto, eu vou ter móveis assinados na minha área de condominial e vou, né, representar isso. que Então, portas isso abre também, né? Que a gente estava falando. Então, quando você começa a fazer parte de um grupo, também existem daí os grupos dentro daqueles grupos. O mercado de luxo ele é cheio disso, né? como é que você falou? Uma porta abre uma chave, outra abre outra chave, né? Então, isso é bem significativo, né? É a exclusividade que a gente falou antes de você ter. Agora eu tô aqui no empreendimento da Armani, agora eu tô convivendo com essas pessoas, eu tenho acesso ao clube do vinho, do uísque, do selecionado, né? Então, acho que é muito isso. Assim. Não passa mais por uma questão de preço, né? Passa por uma questão da onde você está, o que aquilo representa, né? O que aquilo faz, Isso que representa. você falou é muito interessante do convívio, porque tem gente que faz essa conta de networking também, né? Então, já conversei com uma pessoa que falou: eu coloquei meu filho numa escola internacional porque aquele networking era importante para minha vida profissional. Então, às vezes, a gente nem imagina que a pessoa vai Sim, pôr isso na mesa, né? Então, a sim. gente pensa assim: o que ele vai valorizar? Vai valorizar a qualidade do ensino, vai valorizar, sei lá, se é acessível ou não perto da casa dele.
mas não que aquilo vai gerar um networking, né? É uma coisa assim que os atributos, eles são infinitos nesse setor, assim, dos mais variados, assim. E acho que é uma questão dos. É uma questão de valor, né? O valor que a pessoa dá para aquilo. Eu tô, né? Que nem você usou esse exemplo. Eu tô colocando meu filho aqui porque eu vou ter um network muito. É uma escola boa, eu vou ter um network muito bom. Eu quero estar nesse empreendimento ou nesse lugar porque isso é importante dentro do meio social que eu vivo, né? Que as pessoas saibam, que as pessoas que eu possa usar isso, né? Então, eu acho que isso está muito presente nesse mercado, né? E realmente você incitar o desejo. Eu quero estar ali, né? Não importa quanto isso custa, eu quero, né? É um objeto de desejo. O E empreendimento, às vezes o custar mais é ainda mais instigante, né? porque ele se torna cada vez mais exclusivo, né? Ele acaba que ele desafia nesse ponto, né? Então, e o mercado imobiliário, naturalmente, ele tem uma valorização, né? Então, é uma coisa que as pessoas buscam e acho que, mas tem muito essa coisa assim, a exclusividade é uma coisa assim que eu sempre pontuo, porque como nesse público a gente vê o quanto as pessoas gostam de ser tratadas com essa exclusividade, né? De ter assim, eu sou especial e eu estou, né? Eu tenho esse atendimento diferenciado, eu tenho acesso a esse produto diferenciado. Eu acho que isso está muito conectado, né? E poder dizer que eu tenho esse produto, enfim, é um sonho para mim, é uma realização de um sonho. É muito legal porque, por exemplo, uma outra pessoa que eu conheço me contou que ela estava fazendo um curso sobre luxo e que tinha um profissional lá que ele trabalhava no shopping Cidade Jardim. E Uhum, aí tinha uma cliente que era muito forte, assim, comprava de uhum. tudo e muito. Gastava muitos milhares lá. E aí, de repente, ela parou de comprar. E eles, sentiram falta, né? Foram lá ver como assim que aconteceu. E aí, de repente, eles descobriram que ela tinha se desconectado um pouco com o shopping. Eles resolveram fazer algo bem exclusivo para ela. Aí eles sabiam que ela era bastante religiosa. Daí o que eles fizeram de experiência para ela, levaram ela até o Vaticano para ter um encontro exclusivo lá. Não sei se ela chegou a falar com o Papa ou o que era, Uhum. mas era uma coisa assim muito, muito que o dinheiro não compra, sabe? Sei. Então é esse tipo de coisa, é um desafio também, porque ao mesmo tempo É, que a pessoa que tem acesso a tudo, você surpreender alguém que não tem acesso a tudo é muito mais fácil, né? Você faz uma boa comida, você tem uma boa música, um ambiente bacana, beleza, aquilo já se tornou inesquecível, né? sim. Mas quem Mas atende, você surpreender alguém que anda aí de hotel conceito em hotel conceito é mais difícil. acho que tá muito ligado ao atendimento, como você falou. E não é o atendimento eu tô te dando um vinho caríssimo que eu daria para mais 5 ou 10, né? Mas assim, eu sei que tu gosta de vinho, então eu estou te dando esse vinho, né? Ou como a cliente, eu sei que você gosta disso, eu vou te proporcionar isso, né? Então acho que é um desafio dentro do mercado de luxo a questão do relacionamento, né? Então acho que assim, é, esse mercado, esse público, ele tem que ser atendido de forma exclusiva, tem que ter um tratamento diferenciado, né? Em todas as etapas do processo, desde a etapa de venda, né? A exclusividade, não é que você vai abrir uma porta lá e eles vão entrar, né? Assim, não é um plantão de vendas ou uma coisa assim, né? Então, acho que passa também muito por isso, né? De como você vai estar inserido nesse meio, aonde estão essas pessoas e o que vai fazer elas estarem aquilo, né? Não é não é o varejo, né? Então, assim, acho que passa muito por isso. E essa questão do relacionamento, eu acho que tem muito impacto, né? Porque você cria uma relação com a marca, né? Quando a pessoa, acho que isso vale para todos nós, né? Quando a gente é bem atendido, quando a gente vai criando aquela relação de confiança e tudo mais. Então, você percebe que esse atendimento diferenciado é a cerejinha do bolo, né? Assim, é o que faz criar essa relação. Essas pessoas devem e querem ser tratadas de maneira especial. Elas estão acostumadas com isso, né? Então você não pode. Não é padrão, né? Acho que nunca é padrão nesse caso. Sim. Não, e é interessante porque isso também é do ponto de vista de gestão daquela marca, né? Então vamos falar aí de quem está fazendo essas incorporações, essas construções, tem que escolher muito bem, né? A que marca se associa, a que eventos promove ou patrocina, porque de repente se, putz,
nada a ver ele tá aqui no meio desse negócio meio falido aqui, né? É muito sensível a É, percepção da marca para esse público também, né? eu acho que é muito sensível. Hoje em dia também as pessoas cada vez valorizam mais a questão do, né, da própria responsabilidade social, a sustentabilidade e também o impacto que aquilo tem, né? O reconhecimento de qualidade. Então, acho que tudo que você coloca, desde a louça que está lá no salão de festas, até o acabamento do apartamento, né? Hoje as pessoas elas reconhecem aquilo como, ah, poxa, eles investiram aqui, né? Uhum. E isso é uma coisa que significa, né? Ter essa marca presente aqui significa para mim, significa que eu estou no ambiente de luxo. E acho que também, né, Flávia, assim, as pessoas têm uma relação com as marcas de solidez, né? De consistência, de confiança, assim. Então, acho que isso faz bastante diferença, assim, quando você pensa no que você está se associando, né? Então, me desculpe. É, os empreendimentos, né, como a gente falou, tem as assinaturas, tem tudo, mas acho que também aquilo que você coloca dentro, né, Sim. que você usa, vai ter um impacto significativo, assim, sabe? É, muito legal. E me conta uma coisa, a gente falou, por exemplo, do público que é mais sênior, né? Então a gente tem aí uma população brasileira que está ficando cada vez mais idosa, né? Tem uma previsão aí, eu não me lembro exatamente a data, mas que o Brasil vai passar a ter mais idosos do que uma população jovem. E imagino que o público de luxo, né, tenha mais ainda, porque é quando você já se consolidou profissionalmente, já tem Sim. uma estrutura financeira mais estruturada. Como que esse público busca? Quais são os desafios e as oportunidades que tem para esse público? Eu acho que isso é bem bacana, né, porque a gente tá, a Europa hoje vive isso, né, de uma população idosa, e a gente vai chegar lá também. E como é que os nossos empreendimentos, os nossos espaços também estão preparados para isso, né? Então, acho que é um desafio. Não só já em São Paulo, a gente já tem alguns empreendimentos voltados aí para um público sênior, digamos assim, né? Mas eu acho que é um desafio também para nós, como mercado, assim, como que a gente vai atender essa população? Um dia cada vez tem uma expectativa de vida maior, são super ativos, não é para ser tratado como velho, não é esse o objetivo, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar aí empreendimentos que tenham já facilidades que possam atender esse público, né? Já existe uma procura por isso, de alguma maneira, né? Olha, eu quero me aposentar, quero estar num lugar bom, quero ser feliz, mas eu quero ter as facilidades, né? Talvez ser uma pessoa mais idosa e ter algumas demandas diferentes de saúde, de atendimento, né? Então, eu acho que é um mercado a ser explorado ainda, né? Mas não quero ser tido como velho também, né? Não. Eu acho que não, acho que é de uma maneira inserida na sociedade, né? Não é com cara de asilo e né, no sentido, não é casa de repouso, acho que é casa de lazer, né? Assim, realmente como desfrutar da vida nesse momento aí, que é o momento que as pessoas têm tempo, né? A gente falou que não dá para comprar o tempo, aí quando chega nessa fase do tempo, né? É o Então, que tem. e a gente vê que, né, acho que a gente tem que olhar para esse público com um olhar diferenciado. É um público que está inserido dentro do mercado de luxo, né? Dentro do mercado de luxo é uma fatia grande desse mercado. Eventualmente as pessoas precisam, né? Além, claro, você tem que atender todos os itens de acessibilidade universal, de norma, mas acho que é um pouco mais do que isso, né? O que precisa ter num condomínio para atender essas pessoas? Então, a piscina aquecida tem que ter uma piscina aquecida, porque as pessoas fazem uma fisioterapia, porque tem um atendimento. A gente vai fazer umas circulações mais largas. A gente já viu em alguns empreendimentos, eles têm até aquele botão de emergência, né? Que você pode acionar e o condomínio já vai acionar um sistema de saúde. Então, acho que é um mercado que a gente tem que olhar não só dentro do mercado imobiliário, né? Mas como um todo, né? Porque é o público que vem, é nós, né? Daqui uns anos, se Deus quiser. Né? Então, Chegaremos lá se tudo der certo. divertindo bastante, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, acho que a gente tem que olhar, né, quando a gente fala desse ciclo longo, por isso que a gente tem que olhar para frente. O que vai impactar aqui, né? O conforto é muito importante para essas pessoas, para todo mundo, né? Mas assim, aquilo, né, pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Eu comentei contigo, às vezes tem umas banquetas lindas que não tem encosto, eu falo assim, não, gente, vamos botar que quando a gente é um pouquinho mais velhinha, é bom ter um encosto na banqueta do bar, Claro.
vai pro ar, né? Eu acho que esses cuidados, assim, eles são muito importantes, assim, quando você está pensando num produto, né, para todo mundo, né? Não é que possa também ter essas pessoas juntas, assim. Então, Pode até ter um visual um pouco mais jovem, assim, mas que atenda a esse tipo de requisito, né? isso, acho que isso é bem importante. E assim que, né, que as pessoas consigam usufruir daquilo que elas estão adquirindo, né? Acho que isso é muito importante, assim, que aquilo realmente tem um significado no dia a dia dela, né? Então, o desafio é esse, todos os dias. E acho que é legal dentro desse ponto que a gente está falando, que etarismo é um ponto que está se falando muito, né? E hoje já se fala assim, os 50 são os novos 30. Não, os 50 são os novos 50, né? Eu não quero, eu tenho 50, não quero ter 30, eu quero ter 50, eu quero ter 50 e um novo 50, um 50 bom. Quando a gente era criança, se alguém falasse pra gente que a pessoa tinha 50, você imaginava nossa, caquético, né? E hoje em dia nossos pais são mais velhos têm mais tempo do que 50 e estão bombando, estão trabalhando, estão viajando, fazendo tudo, né? Estão super ativos, né? Então, acho que assim, essa mudança, assim, eu acho que realmente é um desafio, inclusive para nossa geração e para as próximas que vêm, né? De se preparar para isso, porque, como você falou, isso está muito em voga, nunca se fala sobre isso, né? Mas eu acho que é uma mudança positiva também, né? Da gente ser quem é, a idade que temos e curtir a vida, realmente, né, viver, não é ficar trancado dentro de casa, né? Ou ter uma casa Sim, muito maravilhosa, mas sim, né, que realmente proporcione assim vida, né? Acho que essa seria a palavra. sim, muito legal. Que mais que a gente ia falar? Então, nesse período de pandemia, também tivemos uma valorização do paisagismo, né, nos prédios. Queria que você me falasse um pouquinho de como esse convívio com a natureza ele é esperado e como ele, sei lá, acontece. Acho que a coisa vem acontecendo também gradualmente, né? Acho que as pessoas passaram a dar muito mais valor com esse contato com a natureza, né? Até porque como a pandemia de alguma maneira fez todo mundo botar o pé no chão assim um pouquinho, também teve uma parte que foi boa, né? De realmente o que é elementar, né? Às vezes a gente está perdido em tantas coisas, mas o que é de fato elementar, né? Então, vejo que a valorização, né, vem aí já de biofilia nos empreendimentos, né, nas construções, tá muito, tá muito mais valorizado, muito mais em voga, né? E o prazer que as pessoas estão tendo nisso, a gente vê, né, condomínio tem o paisagismo é um item que, claro, sempre foi um item importante, né? Mas o quanto as pessoas dão valor, pegam fruta do pomar, quer Travou o meu ensinar aqui. as crianças a terem esse contato, né, com o elementar, com a terra. Então, acho que assim, tem uma dualidade, né, que a gente tem um pouquinho no mundo, mas no mercado imobiliário, acho que a gente, né, para tudo a gente pode trazer, né, que é o mundo digital, o metaverso e analógico, e tudo é online, e informação e tal e tal. E assim, no fundo, todo mundo quer voltar para a raiz, para o básico, para o elementar, o comer bem, o se cuidar, o ter Dá um abraço, né? dar um abraço, ter a planta natural, né? Não precisa ser tudo tão prático e tudo tão rápido e tudo tão, né? Então, acho que isso é uma vertente bacana e que, né, dentro da arquitetura a gente pode explorar de várias maneiras e proporcionar para as pessoas, né? Então, acho que isso também é uma coisa que me deixa feliz, assim, porque acho que as pessoas estão dando mais valor para isso como um todo, né? Então, muito bacana. Isso que você falou é verdade. Acho que chegou num nível de praticidade que também não vale a pena, assim, né? Tipo, o custo é muito alto de artificialidade da vida, né? Então, É, daqui a pouco o cachorro é de borracha, o bolo que põe em cima da mesa é de plástico, né? A planta é de também. acho que essa relação com o fazer, né? Ela vem voltando, né? Então, hoje em dia, cozinhar é bacana, né? Né? As pessoas, né? Elas voltaram, né? Até vi esses dias também alguma coisa assim de quantas pessoas também querem fazer marmita, levar e tal, não só pelo custo, mas assim pelo próprio prazer daquilo e de comer uma comida natural feita por ela mesma. Então acho que tudo isso assim, ele reflete um pouco, né, como sociedade. Claro, com Acho certeza. que são valores que a gente tem que ajudar a resgatar, né? Porque se a gente continuar nessa coisa desenfreada apenas nisso, né? Sim, super.
Não, né? Mas eu não sei onde é que a gente vai parar daí. Acho que é importante, né? A gente ter esses espaços de convívio que façam as pessoas conversarem, estarem juntas, né? Não lá no celular o tempo inteiro. Só agora que nós estamos aqui, né? Esses dias você estava falando, não, então todo mundo vai ter que apagar isso. Não, só termine a live, então, antes de apagar. Ai, ai. Mas até você estava falando assim, a Europa é assim, Estados Unidos é assim. Se você tivesse que traçar um perfil do Brasil, assim, de inspiração do Brasil, ele é mais para a Europa ou é mais para os Estados Unidos? Difícil a pergunta. Eu acho que está mais próximo dos Estados Unidos, mas não tão próximo, né? Acho que a gente ainda tem muito para evoluir aqui no Brasil, próprio sentido de industrialização da construção, né? Tanto a Europa quanto os Estados Unidos, acho que estão bem à frente da gente em alguns pontos de tecnologia, né? Acho que vem se desenvolvendo muitas tecnologias, mas a própria mão de obra especializada a gente não tem ainda, né? Então tem coisas que para você trazer é muito difícil porque você não tem mão de obra, mas acho que está desenvolvendo. Acho que o Brasil é um mercado pujante aí com muitas possibilidades, né? A gente tem um déficit imobiliário gigante no país como um todo, né? Depende, claro, talvez não de luxo, mas assim, né, a gente tem esse potencial para isso. Então, eu acho que o Brasil é o Brasil, né? Na verdade, assim, acho que a gente tem que encontrar nosso caminho aí para, né? A gente tem boa arquitetura, a gente tem boas propostas, acho que a gente tem que encontrar aí, né? Talvez um desenvolvimento um pouco mais sustentável. Acho que nesse sentido esses países já estão um pouco à frente da gente. A gente tem, já pratica, né, sustentabilidade, mas acho que eles estão um passo à frente, né? Até para a Europa, você vê, eles já estão numa outra fase, então eles têm uma escassez que a gente não percebeu ainda, acho que, né? Aqui é tudo muito abundante, né? Então assim, racionamento de água, a gente não sabe o que é isso, né? A gente não sabe, assim, não tem a gente fala sobre isso, mas não é tão Tão grave, né? palpável. Então, Uhum. assim, acho que a gente tem uns passos aí para dar, né? Como um país em desenvolvimento, assim, que acho que a gente tem que dar uns bons passos para chegar lá, né? Mas acho que a gente tem muita coisa boa pela frente, assim, mas acho que, sobretudo, tecnologias, né? A gente tem que desenvolver aqui também para a gente poder fazer mais e melhor e mudar um pouquinho essa consciência aí, né? De sustentabilidade, de nós. E isso eu acho que fica aí já emendando o que de sustentabilidade esse público valoriza, se valoriza, né? E o que se faz hoje, onde que você vê que tem oportunidade de desenvolvimento? Olha, hoje a gente tem esse público valoriza a sustentabilidade, até porque, como a gente falou, é um público que está vendo coisas fora, acho que é um diferencial importante. Eu acho que a gente tem bastante oportunidade de desenvolvimento aqui no Brasil. A gente já tem algumas construtoras e algumas empresas que fazem certificação, né? A gente tem certificação LEED, certificação A, com algumas certificações internacionais que garantem, né? Sistemas e processos de sustentabilidade, mas acho que a gente tem um longo caminho a percorrer, né? Acho que o Brasil, a gente tem muitas áreas a serem exploradas, né? De tudo, de eficiência energética, de economia de água, de novos sistemas, industrialização da construção, né? Porque a própria construção em si é um processo muito artesanal, com muito desperdício, né? Então, falando do mercado como um todo, acho que tem algumas empresas que já estão à frente buscando isso, né? Empresas de ponta, né? Mas acho que a gente tem um longo caminho aí como mercado, né, brasileiro como um todo, assim, para realmente ser sustentável, né? E o mercado de luxo em si, aqueles que conhecem a fundo, acho que valorizam muito, né? E é um diferencial para essas pessoas, né? Até porque elas já tiveram, às vezes, contato com esses sistemas em outros lugares, então elas conhecem, né? Então isso acho que é bem, bem positivo, assim, também. E é uma corrida que acho que a gente tem que fazer, sabe? E geralmente a sustentabilidade ela pega no questão financeira, né? Por exemplo, Sim. uma camiseta sustentável ela vai ser R$ 2 mais cara do que uma que não é. E se você não tem a limitação financeira, ela se torna mais. E a sustentabilidade na construção civil, na verdade, ela é o contrário. Você vai ter um investimento maior, talvez, ali na construção, mas ele não é tão significativo assim. E, assim, Flávio, o que acontece? A redução de consumo compensa esse investimento A operação fica mais barata, né? mais barato. Então, se você tem energia solar, você vai gastar menos luz. Se você tem reuso de água, você entende? Então, assim, quando a gente fala da sustentabilidade na construção civil, você tem muitos ganhos, né? E acho que, assim, uma coisa muito bacana que também, né, desenvolver fornecedores locais, artistas locais, né?
todo o processo da construção, ele deve passar por uma avaliação de sustentabilidade, né? Então, acho que é um desafio muito grande, mas que acho que vem acontecendo, sabe? Mas acho que pode ser um pouquinho mais puxado. Dá uma puxada mais forte. E aí, para finalizar, a gente falou vários assuntos aí. Como você acha que as marcas que atuam, né, tanto na arquitetura como um todo, quanto construção, mercado de luxo, como você acha que elas podem transformar a sociedade, melhorar o lugar onde a gente vive, sei lá, trazer produtos ou serviços que tenham um olhar a mais do que só o básico, assim? Acho que, assim, uma coisa que, né, eu acho que a arquitetura, como em si, o mercado imobiliário, na verdade, ele constrói os espaços, né? Então, ele dita, junto com os planos diretores, obviamente, o que vai ser a cidade, né? Então, acho que a responsabilidade é gigantesca, né? A gente tem que começar a pensar no impacto como um todo, né? São empreendimentos inseridos dentro de um contexto de cidade, né? Quando a gente fala de cidades do futuro, né? O que a gente tem que pensar e como que a gente vai devolver também para a cidade aquilo, né? Se a gente vai criar coisas encapeladas, a gente não vai, né, compartilhar isso. Acho que isso é uma coisa, acho que é um ponto crucial, assim, né? Hoje a gente visita, às vezes, lugares na Europa, enfim, né? Quantos anos estão aquelas construções? As nossas construções vão ficar por quantos anos, né? O que elas vão significar? O que elas vão dizer sobre quando elas foram construídas, né? Então, eu acho que também é um desafio e também é uma questão que tem que ser avaliada, assim, essa coisa do o que é público, o que a gente devolve para a cidade, o impacto que a gente tem, né? Essas avaliações, assim, acho que são muito importantes. É uma reflexão que fica, assim, né? Acho que como é o mercado... Respeito, né? Aquilo que é muito... Não é que é imutável, mas ele é um imóvel, vai ficar lá, né? Ele é muito definitivo, assim, né? Perto de outras coisas, ele é uma das coisas que são mais definitivas, né? Então, sim, eu acho que o impacto é muito significativo. Acho que junto com o poder público, gestão pública, isso tem que ser avaliado com muito carinho, né? Desenvolvimento de plano diretor, de avaliação de realmente, né? Porque a gente tem que aliar as coisas, o desenvolvimento econômico e as cidades, né? Mas as cidades não são só de uma pessoa, né? Como é que isso vai se relacionar com o todo? Então, acho que bem importante essa reflexão aí. Até você falando isso me lembrou, teve uma vez um prédio que foi feito em Londres e o ângulo do prédio, ele era inteiro de vidro, não sei se você lembra. O ângulo do prédio criou um reflexo que eles começaram a fritar ovo na calçada, porque o negócio derretia o asfalto, assim, era um negócio que, sei lá, não sei se não se pensou hoje, provavelmente eles devem fazer essa avaliação, né? Talvez foi a primeira vez que aconteceu esse problema, mas era para alguns e de repente prejudicou a vida dos outros, né? Acho que tem muitos impactos, né? E por isso a importância da responsabilidade de se pensar aquilo que está sendo feito, né? Porque é isso que a gente vai entregar, né? Para o futuro. Então, e quando eu digo até um futuro longo, né? Porque a gente hoje avalia, às vezes, né, a arquitetura de quando a gente vai instalar, de séculos atrás, né? E aquilo conta uma história. Que história que a gente vai contar? Que história que a gente vai contar. Então, acho que é isso. Que legal. Muito bacana, agradeço muito, muito a tua participação. Foi um prazer aqui, foi um aprendizado muito grande e, nossa, foi muito, muito legal mesmo. Ai, Flávia, eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma maneira. Sucesso. Claro que contribuiu. Fico muito feliz, né? A gente conversou bastante hoje, esses dias, mas acho que é legal trocar ideia com gente inteligente. Muito bom. Que legal. Obrigada, obrigada pela tua presença mesmo, tá bom? Valeu, galera que seguiu aí a gente. Nada, e até mais. Beijo, até a próxima. tchau. Beijo, tchau.